Bom dia, gente. Como que todos estão hoje? Hoje não está aquele calor forte, né? Hoje está gostoso, aquele dia fresquinho. Eu acredito que daqui a pouco comece a chover, se Deus quiser, não é? Acabar esse tempo seco e graças a Deus. Então, acredito que vocês estejam bem hoje. E temos essa semana também algumas atividades de avaliativas. E vocês viram que de língua portuguesa está muito fácil, se vocês já pegaram as atividades avaliativas, né? Então, é isso, gente, vamos lá. É, eu tenho um versículo aqui de devocional. Deixa eu só achá-lo aqui. Eu vou tentar compartilhar com vocês na tela. Só um minutinho. Não, larga a mão. Não dou conta agora. Devia ter deixado aberto ali. Em Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Quem confia em Deus, com certeza, né? Nesse tempo, muito mais nesse tempo agora de pandemia que vivemos, nós precisamos de novas forças a cada dia, né? E quem pode nos dar essa força sempre é Deus. E que vocês possam se apegar também a isso e acreditar que é apenas no Senhor que a gente consegue, né, ter essa nova força e colocar Ele sempre em primeiro plano na nossa vida. Correto, gente? Ok, vamos lá. Então, agora, hoje nós vamos terminar a explicação das orações subordinadas substantivas. Nós vimos no capítulo 10 a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Agora, nesse capítulo, está na página 12 do livro 3. Livro 3, nós vamos ver a predicativa, a completiva nominal e a positiva, correto? Então, não sei se todos vocês estão com o livro 3. Só me deem um ok ali, um joinha assim na tela para eu saber se todos estão com o livro aí, o livro 3. Ok. Não sei se todos... Ah, muito bem, ótimo. Isso. Já vou compartilhar com vocês ali o livro para nós começarmos, tá? Só um minutinho. Nessa página aqui, ó, página 12, período composto por subordinação. Ok? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para nós. Para a gente conseguir enxergar, tá, gente? Período composto por subordinação 2. E nós vamos aqui para o finalzinho da página 12. Finalzinho da página 12. No capítulo anterior, você viu as orações subordinadas. Só um minutinho. Ok. No capítulo anterior, você viu que as orações subordinadas substantivas exercem funções de substantivo, sendo iniciadas, na maioria dos casos, por uma conjunção integrante, a conjunção que integra, né, todas as orações. Ou seja, por conjunções que completam ou integram o sentido da oração principal. Atuam como conjunções integrantes as conjunções que e se. E neste capítulo nós vamos estudar, né? Nós vamos continuar ali com as orações subordinadas substantivas, estudando a predicativa, a completiva nominal
e a apositiva. Então, nós temos ali a oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, só lembrando, o que nós precisamos fazer? Quando vamos estudar as orações substantivas, você precisa, por elas serem orações dependentes, você precisa observar a oração principal para depois classificar a oração subordinada, ok? Então, aqui, a predicativa, ela vai... Esse tipo de oração exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal, cujo verbo é de ligação. Só um minutinho, gente. Só vou voltar aqui um pouquinho. O correto. Continuando. Vamos lá. Lembrando ali que as orações substantivas, vocês precisam saber análise sintática. Olha que coisa fácil, não é? Na análise sintática, você estuda sujeito, predicado, você estuda adjunto adnominal, adjunto adverbial, você estuda objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, você estuda o complemento verbal, que no caso ali é o complemento do verbo, objeto direto e indireto, né? Aposto, né? Vocativo também pode aparecer. E aqui nós vamos estudar o predicativo do sujeito. Então, o que seria o predicativo do sujeito? Só lembrando para vocês. Quando você separa a oração em sujeito e predicado, aí você observa que lá no predicado da oração tem um adjetivo ou uma locução adjetiva que está referindo-se ao sujeito da oração. É uma característica ou uma qualidade do sujeito da oração que aparece no predicado, por isso ele é chamado de predicativo do sujeito. Mas às vezes pode aparecer também predicativo do objeto. O que é isso? O predicativo do objeto é quando nós temos ali o objeto direto e o objeto indireto, e dentro tem um nome com uma característica, correto? É isso ali. Então, aqui na predicativa, é isso que nós temos que observar. A função dela ela vai funcionar como predicativo do sujeito, uma característica, uma qualidade do sujeito que aparece no predicado da oração. E para ficar bem fácil para você identificar a oração subordinada predicativa, na oração principal aqui, o que você precisa ter? Sujeito da oração mais um verbo de ligação. Então, ele não importa qual é o verbo de ligação. Aqui nós temos nosso acordo era. Aqui já começa com a conjunção integrante. Então, aqui eu tenho um sujeito, nosso acordo, era é o verbo de ligação. E depois que vem a conjunção. Então, toda oração subordinada substantiva predicativa, ela tem que ter na oração principal esse sujeito aqui e o verbo de ligação, correto? Ela sempre terá que ter um verbo de ligação na oração principal. Aqui na explicação dela já aparece, né? Esse tipo de oração exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal, cujo verbo é de ligação. Quando você estuda tipos de predicado, predicado nominal, então ele aparece com verbo de ligação e logo após um predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui, né, você vai observar sempre isso. Separou oração principal da oração subordinada, você viu que tem aqui na oração principal o sujeito mais um verbo de ligação, com certeza a oração seguinte, ela será oração subordinada substantiva predicativa. Correto? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas eu acredito que sim, porque é bastante fácil. Ok? Muito bem, gente. Então vamos lá. Agora, aqui na outra página, a completiva nominal. Nós estudamos a objetiva indireta, que a oração principal, a oração subordinada, ela inicia com uma preposição e depois a conjunção. A completiva nominal, ela terá a mesma
coisa. Ela vai iniciar com uma preposição e depois com a conjunção aqui. Então, aqui nós temos a explicação para ela. Esse tipo de oração exerce a função de complemento nominal. Esse nome que ela vai estar completando o significado será um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal e aparece regida por preposição. Então, vocês vão observar ali, antes da oração principal, antes da oração subordinada, me perdoe, terá um nome. Esse nome, né, que vem antes aqui da preposição, ele vai ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, correto? Então, observem aqui o exemplo. O cidadão tinha convicção de que encontraria seus documentos. Encontrei a oração subordinada. Então, ela inicia aqui de que encontraria seus documentos. Observem que antes vem o nome, né? Nós temos aqui o cidadão tinha convicção, tem o verbo aqui da oração principal, e depois tem um nome. Essa segunda oração, ela vai completar o significado do nome e não do verbo. Porque se ela completa o significado do verbo, ela será objetiva indireta. Mas como aqui ela está completando o significado de um substantivo, então você vai observar ali. Ela tinha de que encontraria seus documentos ou convicção. Quem tem convicção de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, a oração subordinada completa o significado do nome desse substantivo convicção. Então, essa segunda oração, olha só que curtinho que é o nome. Oração subordinada substantiva completiva nominal, correto? Agora, nós temos um outro exemplo aqui. Pedro tinha certeza de que Daniel e Joana se dariam bem. Aqui já inicia a oração subordinada, porque ela inicia com a preposição de e depois a conjunção. Então, de que Daniel e Joana se dariam bem, sabemos que é a oração subordinada. Agora, observem a oração principal. Pedro tinha certeza. Ô, Pedro, você tá aí, né? Pedro tinha certeza. Quem tem certeza de alguma coisa, de algo, correto? Então, aqui, novamente, essa oração, toda essa oração, ela está completando o significado do nome certeza, correto? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em vocês. Ah, tá bem. Achei que o Pedro não estava presente aqui, mas ele está, gente. Vamos lá. Então, para essa oração ser completiva nominal, ela precisa iniciar com preposição e completar o significado de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Classe gramatical, gente. Eu falo para vocês sempre que a língua portuguesa ela se baseia sempre nas classes gramaticais. Você precisa saber todas as classes gramaticais, que são 10, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Então, vocês precisam saber disso, correto? Acredito que vocês tenham entendido. Não é difícil, é fácil. É só você observar o nome que vem antes, né? Se for um verbo, se completar o significado do verbo, ela será objetiva e indireta. Ela completando o significado desse nome aqui, porque vocês sabem que alguns nomes, eles também pedem preposição. Vocês vão estudar depois regência nominal, tá? E vocês vão ver que alguns nomes, eles pedem regência, mas não são qualquer preposição que eles aceitam, correto? E aqui no caso temos esses dois substantivos. Nesses casos, não é a conjunção que inicia a oração subordinada, mas sim a preposição, aquilo que eu já havia falado para vocês, então aqui está explicadinho nesse quadrinho, certo? Então, o que inicia a oração subordinada completiva nominal é a preposição e depois a conjunção integrante. Certo, meu povo? Vamos lá, continuando aqui, nós temos uma nota, deixa eu aumentar um pouquinho mais. É importante estar atento
a semelhança entre as estruturas que iniciam as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas e completivas nominais. Eu já expliquei isso para vocês, tá? Apesar de ambas poderem ser introduzidas pela combinação preposição mais conjunção, desempenham funções diferentes. Enquanto as objetivas indiretas completam a regência do verbo, as completivas nominais são complementos do nome, substantivos, advérbios ou adjetivos. Então, aqui temos alguns exemplos. Não se esqueça de que o teste será amanhã. Observem aqui, quem se esquece, esquece de algo. Aqui é um verbo. Eu esqueço, tu esqueces, ele esquece, correto? Então, nós temos aqui um verbo. Essa oração, ela está completando o significado do verbo. Então, ela exerce a função de complemento verbal. E aqui, no caso, por ser um verbo que exige preposição, ele é um verbo transitivo e indireto, e essa segunda oração, ela exercerá a função de substantiva objetiva indireta. Agora, aqui no outro exemplo, tenho certeza de que o teste será amanhã. Olha só, ela também inicia com a mesma preposição que iniciou aqui, de e depois a conjunção que. Só que a diferença é que essa daqui completa o nome certeza. Antes aqui veio o verbo e aqui veio um substantivo. Então, como aqui está completando o significado de um substantivo, ela será oração subordinada. Não tem o principal aqui não, tá, gente? Oração subordinada principal substantivo aqui está errado, tá? Então, aqui ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ah, tem um principal a mais aqui. O principal é essa primeira oração, correto? Aqui o nome dela não é com esse principal, não. Certo, gente? Eu acredito que vocês tenham entendido, não é difícil, bem fácil. Agora vamos ao último exemplo das orações subordinadas, que é a apositiva. A positiva ela vai exercer a função de aposto, né? Vamos ver o que eles dizem aqui, ó. Esse tipo de oração exerce a função de aposto de um nome da oração principal. Essas orações costumam vir antecedidas por dois pontos ou entre vírgulas e podem aparecer intercaladas na oração principal. Como assim? No meio da oração principal. A oração principal inicia, depois vem a oração subordinada e depois termina com a oração principal. Só que para ela vir intercalada, ela precisa vir entre vírgulas ou separada por travessão, certo? Então, ali, o que é o aposto? Como que vocês vão lembrar? O aposto, ele sempre vai estar explicando um termo que veio antes. E para ele estar explicando esse termo que veio antes, ele vai vir separado por vírgulas, ou ele pode vir separado por travessão, ou ele pode vir separado por dois pontos, correto? No final de uma frase. Mas a função do aposto é explicar o termo que veio antes, certo? Olha aqui o exemplo. André quer somente isto. Olha os dois pontos aqui. Que o amigo aceite seus defeitos. Essa oração, que o amigo aceite seus defeitos, está explicando o que é isto. Quando eu digo André quer somente isto, mas né, o que ele quer? Isto o quê? Que o amigo aceite seus defeitos. Então, toda essa oração, ela está explicando esse pronome aqui. Ela está explicando qual é o que significa esse pronome dentro dessa oração. Isto o quê? Que o amigo aceite seus defeitos. Aí vocês observam, aqui ela veio separada por dois pontos. Então, você sempre vai lembrar, apareceu uns dois pontinhos ali, é a função de aposto. Mas olhem esse outro exemplo. Seu grande sonho, que sua experiência funcionasse, se realizou. Aqui ela já veio intercalada. Aqui veio, iniciou com a oração principal, seu grande sonho, e depois veio a oração subordinada e finalizou com a oração principal. Então, a oração subordinada ela está intercalada, mas para isso ela veio separada por vírgulas. Olha aqui, nós temos a oração subordinada substantiva separada por vírgula. E você vai observar,
Seu grande sonho. Qual era o grande sonho dele? Que a experiência funcionasse. Então, essa oração está explicando o termo sonho, correto? Então, aqui ela é uma oração subordinada, substantiva, apositiva, correto? Então, ela pode vir igual a essa daqui, né? Ela vai vir separada por 2 pontos, pode vir um travessão no lugar dessa vírgula aqui também, certo, gente? E aí você vai, apenas esses 3 exemplos que nós temos aqui, porque as outras 3 nós já lembramos lá. A subjetiva, que ela exerce a função de sujeito da oração principal, e se vocês lembram, ela sempre vai iniciar a oração com um verbo na terceira pessoa do singular. É preciso, é necessário, convém, certo? Aí eles colocam como verbo intransitivo, verbo transitivo direto, mas se você observar, o verbo sempre vai estar na terceira pessoa do singular. A objetiva direta, lembrando, né, o conteúdo anterior, a objetiva direta, ela vai completar o significado do verbo transitivo direto da oração principal. A objetiva indireta, ela vai completar o significado do verbo transitivo indireto da oração principal também. E essas outras 3 aqui, acredito que essa daqui vocês tenham entendido, que ela é muito fácil para vocês lembrarem, tá? Função de aposto sempre vai explicar um termo anterior e ela sempre vai vir. Você vai observar aqui, poxa, oração subordinada. Está separada por 2 pontos? Está intercalada no meio da oração principal? Certo? É uma oração apositiva. Lembrando ali também que quando nós estudamos, é que nós estamos estudando separadas as orações, né? Mas se viesse ali uma oração subordinada adjetiva, porque ela também vem intercalada na oração, certo? Na oração principal. Mas aqui no caso estamos vendo elas isoladas, então ela se torna bem fácil de vocês lembrarem, certo? Deixa eu só ver se tem... Não, já temos os exercícios ali. Só na outra página, lá do recapitulando, aqui nós temos mais exemplos, né? A predicativa, para nós finalizarmos aqui a explicação, ela exerce a função de predicativo do sujeito. O certo é que todos queriam a aprovação. Observem aqui. Separei a oração principal da oração subordinada porque eu sei que ela inicia com a conjunção integrante que. Então, aqui, o certo observem, tem um sujeito de uma oração, lembra quando você separar sujeito de predicado. Então, aqui eu tenho um sujeito, verbo de ligação. Então, se eu tenho aqui um sujeito mais um verbo de ligação, essa segunda oração, que todos queriam a aprovação, ela é substantiva predicativa, correto? Aí nós temos um outro exemplo aqui. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Exerce o papel de complemento nominal do substantivo, adjetivo ou advérbio. E aparece regida sempre por preposição. Aqui nós temos um exemplo. Eu estava certo de que você aceitaria minha sugestão. Aqui ela iniciou com a preposição de e ela completou dessa oração de que você aceitaria minha sugestão, está completando o significado desse verbo, estava é um verbo de ligação, então ele não pede complemento, mas aqui, quem está certo de algo, não é? Certo de alguma coisa. Então, toda a oração completa o significado do nome certo. E a última aqui, oração apositiva, exerce a função de aposto de um nome da oração principal. Quero apenas uma coisa de vocês, que aproveitem as férias. Qual é essa coisa? Então, essa oração, que aproveitem as férias, está explicando aquilo ali, ó, esse substantivo coisa, certo? Quero apenas uma coisa de vocês. O que ele quer, né? Que aproveitem as férias. Que coisa é essa? Então, aqui essa oração,
Ela vai explicar esse termo que veio antes, esse nome, esse substantivo ali, ó. Exerce a função de aposto de um nome. Então, essa oração explica esse nome aqui, coisa. Correto, gente? Eu acredito que vocês tenham me entendido. Não é difícil, é bem fácil esse exercício. Eu vou fazer com vocês aqui esse exercício 1 e 2. Deixa eu só... Isso, tá bom assim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se alguém não entendeu e quer que eu explique melhor. Se alguém não entendeu, faz um negativo ali na tela para eu ver. Tudo bem, gente? Está tranquilo? Muito bem. Vamos lá, então, aqui nesse primeiro exercício. Temos uma tirinha para responder as questões. A legião. Se eu não receber um aumento, não vou mais cavar latrinas para o croque. Emprego está difícil, Mago, e há filas de pessoas querendo o seu. Tem certeza de que eles não estão na fila por outra coisa? Ok. Qual é o argumento utilizado pelo fiscal para que Margot continue fazendo o seu trabalho? Né? Então, ali o fiscal, ele ameaça, né, o emprego de Margot, dizendo que há várias pessoas que preencheriam o lugar dele, correto? Então, não sei se vocês, acredito que vocês vão copiar e tenham entendido bem a tirinha. Aí vamos ali, identifique a oração subordinada substantiva presente no último balão. Tem certeza de que eles não estão na fila por outra coisa? Olha aqui, tem certeza de que. Aqui eu já sei que inicia uma oração subordinada e ela inicia com preposição. Mas ela vai estar completando aqui o significado do verbo ou do nome? De um nome, não é? Então vocês vão colocar aqui de que eles não estão na fila por outra coisa, é uma pergunta que eles estão fazendo aqui, eu falei como afirmação, errada eu, né? De que eles não estão na fila por outra coisa, certo? É assim que é a pronúncia. E ela completa o sentido de que palavra da oração principal? A que classe gramatical a palavra pertence? Ela está completando o significado do nome, certeza, e certeza, a classe gramatical dessa palavra é substantivo. Correto, gente? Eu não sei se vocês ainda estão copiando, se estiverem copiando ali, me avisem. Deu certo já? Bem fácil para vocês identificarem, não é? Então, dentro do quadrinho, temos ali, tem certeza de que eles não estão na fila por outra coisa, inicia a oração com de, preposição, e depois a conjunção que, e completa o significado do substantivo certeza. Correto? Só me deem um ok se vocês já terminaram de copiar. Terminou, muito bem. Tem mais alguém? Ah, muito bem. Tem alguém que ainda está copiando, gente? Sim. Só um minutinho. Eu espero só um pouquinho. Vamos lá, então. Deixa eu olhar aqui. Ah, eu volto ali. Tem gente... Ai, meu Deus, Guilherme. Só um pouquinho. Eu volto lá. Só quando vocês tiverem terminado, então me avisem ali, senão eu não vejo, não fico sabendo. Só me coloquem um ok na tela.
Sim, Maria Luísa. Só um pouquinho. Ah, ok, ok. Tudo bem, tirou um print para copiar depois, quando pegar o livro, está sem o livro agora. Muito bem. Correto, gente, então tá bem. Ok, eu acredito que os demais que estão com o livro ali já tenham terminado, né? Ótimo, meus amores. Então eu vou deixar esse momento agora para vocês perguntarem alguma coisa, se vocês têm dúvida. O microfone de vocês já está liberado e vocês Bom podem dia. conversar, certo? Bom dia. Bom dia, Bom professor. dia, Bom meus dia. amores. Professora,